Então, hoje é a quinta palestra dos convidados. O tema, como todos nós sabemos, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, hoje, como nós falamos todo ano, vai ser a chave de ouro para completar esse ciclo de palestras. E vamos receber a nossa chavinha de ouro aqui hoje, né? Tá. Para quem conhece o Adriano, sabe que essa chave de ouro é muito bem colocada na porta da eternidade. Ai, meu Deus. Só com você. Obrigado, querida, queridos. Sempre que nós estamos aqui, eu sempre repito isso, todas as vezes que eu estiver sob a liderança do irmão Carmelo, vai ser desta forma, porque esta casa é diferente, não é? E a gente fica muito emocionado de estar aqui. E a gente sente a vibração, e porque sentimos a vibração, a gente tem que retribuir com todo o empenho, com tudo aquilo que estudamos, com todo este carinho que temos, não somente pelos encarnados que aqui nós conseguimos visualizar, e também pelos desencarnados que foram trazidos até aqui. Esta é uma casa de oração, é uma casa de cura, é um templo. O templo é onde se reúnem aqueles que, através das existências anteriores, comungam o mesmo pão no ideal de servir. Então, esta casa é justamente este lugar, a egrégora que nos chama de volta ao trabalho fecundo na seara do Cristo. Então, é muito importante, muito valoroso estar aqui. O tema proposto, não se pode seguir a Deus e a Mamon, desprendimento dos bens, da matéria. Num momento em que nós estamos tão complicados, não? O que está acontecendo na humanidade? A humanidade é esta mais próxima, lá em casa. Não é a humanidade do outro lado do oceano, não, porque a humanidade do outro lado do oceano começa com a sua humanidade mais próxima. Aí, aquela que você deixou em casa, aquela que você vai encontrar amanhã de manhã e vai ficar 8 horas convivendo com aquelas pessoas que você gosta ou não gosta. Lá naquele curso que você começou a fazer, agora está empurrando, porque eu tenho que terminar esse curso, e vai empurrando. Quantas coisas a gente empurra, não? Já parou para raciocinar? E como é que começa essa história? A sua história, a minha história. Como é que começou isto, hein? Quando Kardec pergunta para as entidades venerandas quando começa a encarnação, os espíritos respondem na concepção. Qual é o único espírito que encarnou na Terra? Jesus de Nazaré. Então a pergunta correta é: quando começa uma nova reencarnação? Lá na concepção. Quando o espermatozoide encontra o óvulo lá atrás, lembra? Se alguém disser que lembra, eu vou sair correndo, porque não lembra, não dá para lembrar. Estava se formando o embrião através do processo, né? A embriogênese, e você chegou nessa constituição linda que você tem hoje. E como primeiro processo dentro dessa etapa material da evolução antropológico-espiritual do ser, quando o espírito lá na sala de parto, chora, está vencida uma primeira etapa deste épico de retorno à matéria, a este campo de trabalho. E aí, uma segunda etapa começa, que é o quê? Agora está contigo. Você está na matéria. E a gente vai ter aí ainda algum processo que obedece ao término de constituição do sistema nervoso central, que é a fixação das bainhas de mielina nos terminais nervosos. Aproximadamente isso acontece 7, 8 anos, não tem uma data precisa, mas acontece. E nessa fase nós ficamos lá do lado de lá e do lado de cá. Por isso que a criança às vezes está falando com um amigo imaginário, vê a avó, viu o avô e tal. Validem isso, porque isso acontece, porque o cérebro não está muito chumbado na estrutura intrínseca, antropológica, psicológica do ser. E o que caracteriza este primeiro estágio desse nosso processo? O que
temos de mais necessário, de mais natureza, de mais instinto, de mais simples e que nos alimenta a existência e o psiquismo? São os cuidados primários. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger do frio, da intempérie, daqueles outros animais brutos que podem, através do processo natural, natureza, vir e serem os nossos predadores, sim ou não? As características intrínsecas primárias do imediatismo do ser dominam este primeiro processo evolutivo, que através do véu do esquecimento está lá nos braços de alguém que é a matrona ou o patrono, ou alguém que vai cuidar, e a gente cuida da madeira, troca, vira, cuida da criança quando tem algum problema, porque se não deixar, ela desencarna. São os cuidados primários. E aí o que acontece? Esta criança começa a ter um pouco de independência, vai engatinhar, começa a levantar, e aí ela começa a senhorear-se do seu ambiente ao redor. Uma das primeiras etapas a serem vencidas no processo de socialização dessas crianças, desses seres que fomos nós um dia, é aprender a conviver em sociedade. Qual é a primeira sociedade? Ali, a casa, a família. Pode ser a creche, pode ser o internato, mas a convivência em família vai ditar um modus operandi, obedecendo também aos nossos comportamentos atávicos. E quando a gente observa um grupo de crianças, a gente identifica alguns padrões comportamentais, mesmo nas crianças. Mas esta base comportamental, ela é simples. Tem alguém aqui que é da pedagogia, trabalha em creche, faz maternagem, trabalha com criança, e vê o padrão comportamental das crianças. Se ela não tiver sido contaminada por um adulto, ela é natureza. Ela tira a chupeta da boca e coloca na outra, numa fraternidade fabulosa. Por isso que os pequenos que não estão com a carteira de vacina, quando for lá para a creche, vai pegar tudo que é bicho. Não tem jeito, eles trocam os bichos, vão compartilhar a bala, e está tudo resolvido. Aí nós, os adultos, começamos a influenciar. Nós começamos a ditar as nossas normas de condutas, os nossos padrões comportamentais aprendidos familiarmente e socialmente, vamos colocando aquilo para aquela criança. É o seu modelo, é o modelo da sua casa, é o modelo da sua família. Peguem os núcleos de família, aquela família que é mais, digamos assim, solta em processos educacionais, aquele menino, aquela menina vai ser criada mais livre, mais solta, vai aí, vai aprendendo, tá tudo bem, você tem liberdade para fazer tudo, experimentar e vamos que vamos. Aquela família que é mais conservadora, no sentido de instituir regras e condutas, olha, aqui tem que ser assim, aqui não tem jeito, não, é assim. Qual é o caminho? É o caminho do meio, é o que o Buda fala, é o Siddhartha Gautama dizendo, olha, é o caminho do meio. Você vai pegar um pouco disso aqui, você vai pegar um pouco disso aqui e vai levar, e no diálogo, trabalhar a situação. Por que nós estamos buscando esse processo reencarnação, criança amadurecendo e o nosso processo familiar? Porque a gente está trabalhando o despreendimento dos bens terrenos, não se pode servir a Deus e a Mamon. E qual é o ensinamento maior? É ser natural, gente. Nós não precisamos de tudo aquilo que buscamos para ser feliz. Porque daqui a pouco tudo isso vai ficar e no plano espiritual não tem Ferrari, não tem iPhone, não tem bolsa da Louis Vuitton. Não tem, gente. Não tem cargo. Não tem os milhões que você está aí amealhando para colocar lá numa offshore. E o grau de patologia mental é tamanho que as pessoas não percebem isto. Que pode ter os milhões que tiver, que na hora que tiver o diagnóstico de câncer vai desencarnar. A diferença é que não vai desencarnar na rede SUS.
mas vai desencarnar no Einstein, olha que coisa. E nós não entendemos a mensagem do caminho do meio, da naturalidade das coisas, daquilo que são as relações. Quando foi a última vez que você chamou para aqueles que têm a bênção de estar com a mãe e o pai ao lado para uma conversa? Provocar uma conversa ali ao redor da mesa, tá frio, né? Um chá. Vai lá na cozinha, vai coar um café, vai bater um papo com o seu velho, com a sua velha. Quando foi a última vez que visitou a avó, o avô? Daqui a pouco eles vão desencarnar. Aí lá na beira do caixão fica aquele desespero, né? À parte, eu nunca vi ninguém trocar de lugar com um defunto. Você pode ficar triste, aborrecido, fazer uma porção de coisa. Eu nunca vi nenhuma oração na beira do caixão. Eu troco de lugar com você em nome do Senhor. Eu quero ir no teu lugar. Vive de novo que eu vou no seu lugar. Eu nunca vi ninguém fazer essa oração. Olha, eu choro bastante, mas vai com Deus. Eu quero ficar por aqui. Porque a lei, é o instinto, é a lei de sobrevivência mandando a gente ficar aqui e queimar até a última parcela, a cota de energia vital. Trocando nesse modelo de operação, o quê? Aquilo que está gravado aí na sua consciência. Ora, pois, se você nasceu simples e ignorante, a imagem de Deus é enxertia do texto bíblico, porque o texto foi escrito dentro da estrutura judaica, e para o judeu é inadmissível a personificação de Deus na figura humana. Ponto. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, com potencial de evolução, de evolução em dois mundos. Ok, se nós saímos de Deus no sentido das suas energias, das suas manifestações, e Deus é plenitude, Deus é perfeição, Deus é amor, Deus é a manifestação do verbo na parte da terra, é Jesus de Nazaré. A gente não consegue entender o psiquismo de Jesus, imagina conceber Deus. Emmanuel nos orienta que a gente não tem vernáculo, não tem psicologia para entender o ideário divino. Por isso que o modelo é Jesus. Jesus é o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Quem que o oferece? Deus, como sendo aquele espírito maior, o Cristo, aí chame do que quiser. Governador do planeta, líder interestelar, espírito evoluído, irmão, é o dono do pedaço. É aquele a quem a gente ora com fervor e aí a resposta vem. E às vezes a resposta não é do jeito que a gente quer, porque a gente é muito imediatista, a gente quer tudo ali no nosso tempo. Ó, Senhor, eu estou aqui me submetendo à sua vontade, mas faz um pouquinho da minha. A oração termina sempre com um senão, não é? Por quê? Nós queremos tudo para ontem, resolver os nossos problemas e nós esquecemos de olhar para o lado. Uma certa vez, mamãe fazendo quimioterapia, e aí mamãe era muito falante, conversadeira, aquela coisa toda. Eu falava, mamãe, ela vai chegar, pega a sua revistinha e fica lendo, não fica olhando muito para o lado, batendo muito, ela vai ver muita coisa complicada, né? Instituto Nacional do Câncer, muitas patologias e tal, e ela chegava em casa impressionada com as coisas que ela via, né? Mas não tinha jeito, ela saía para fazer, ficava ali, aí vinha uma outra, ela queria andar com um soro. Eu sei que teve até festa, acontecem essas coisas na central de quimioterapia, né? Festa, para aqueles que terminaram ou para aqueles que estão em tratamento, as pessoas se acolhem, e numa determinada vez, ela trouxe o testemunho, foi neo de mama, né? Ela fez a mastectomia com esvaziamento axilar, e aí ela trouxe o testemunho de uma moça de 30 anos que tinha feito mastectomia bilateral com esvaziamento axilar dos dois lados, foi bilateral, né? Ela chegou tão impactada com aquilo, porque nós já estávamos na fase do pós-cirúrgico, a quimioterapia estava dando tudo certo e tal, e o médico queria fazer a prótese. Ela chegou, imagina, depois do que eu conversei com aquela moça, eu não preciso de mais nada, está tudo resolvido. Quem tiver que me amar, vai me amar só com uma só. E está tudo resolvido. Mas mamãe,
né, aparece, né, a roupa mais justa. Então, não, tá tudo direitinho, não precisa nem colocar enchimento, tá tudo resolvido. Eu sou linda. Aí é o ensinamento, né? No momento em que a gente olha para o lado e olha o órgão de choque, a mama é um órgão de choque para cada uma das mulheres. É algo muito sério, muito severo, não é? E você se desprender daquilo para continuar tocando a vida e sentindo-se plena. Olhar para o lado faz muito bem quando nós achamos que o nosso sofrimento é o maior da humanidade. E no quesito desprendermos-nos dos bens e dar a Deus o que é de Deus e a Mamon, a personificação da matéria. Deus é a personificação da espiritualidade. Mamon é a personificação da matéria. Nós temos esse dualismo. Bem, mal, dia, noite, luz, trevas. É aquele arquétipo do supremo fundamental, o yin e o yang, que coloca a roda de Sansara em movimento, que é a roda que vai nos mostrar o nosso comportamento kármico, no ir e vir das nossas reencarnações, e que no bojo do movimento mostra-nos um caleidoscópio de situações que somos nós. Que ora estamos em situação de maldade, porque não se engane, não se iluda, não seja hipócrita. Nós fazemos coisas más, sim. É por isso que lá na hora da missa, para quem foi ou ainda vai à missa, ou é católico, ou vai, a minha grande culpa, tem uma oração que é feita assim: tira a culpa. Tira a culpa. Coloque o arrepender-se. Por isso que João Batista, na hora que batizava, o que ele falava? Arrependei-vos. Olha a dica de João Batista. Olha, para entrar no reino do Senhor... Tá baixando, irmão? Não dá passividade, não. Calma. Arrependei-vos. Ou seja, o indivíduo conscientizar-se dos delitos cometidos para entrar na casa do Senhor. Sabe a passagem que o Cristo conclama que é necessário para participar das bodas do Senhor, que é necessário ter as vestes nupciais? Que são as vestes nupciais? É o perispírito limpo. É a roupagem espiritual que está aí. Você tem essa roupagem espiritual. Como é que está essa veste? A minha está cinza, preta, sei lá, está cheia de carvão. Porque a gente tem imperfeições para serem resolvidas. E nesse malho, nessa refrega, nessa bigorna que é a vida, tudo do ferreiro, né? Nos filmes onde tem lá o ferreiro trabalhando, já viram? Eu acho lindo aqueles filmes épicos. Tirando a violência, que é complicada, mas aquelas coisas de medieval, de espada, de templário, aquele negócio mexe com a minha cabeça. Por quê, né, Mônica? Por quê? Né? Adoro aquilo. Né? E aí quando mistura um pouco de místico no meio e tal, eu acho fantástico aquilo. Aí vocês veem o ferreiro batendo e malhando aquilo. Somos nós. É você. Nós é que nos colocamos nessa situação, nessa fornalha, nessa forja. E a existência vai nos forjar pessoas melhores ou não. Qual é a têmpera que você está trazendo para a existência para ser forjada? É aquela que tem a liga ruim? Ou é aquela liga forte que vai fazer com que, ao chegar no final da existência, seja um espírito completista? Porque o espírito completista é aquele que se desprendeu de si mesmo em socorro daquele que está ao seu lado, porque ele encontra no olhar do outro o olhar de Jesus. Se queres fazer aquilo que eu faço e podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis movimentar montanhas. Se isso aí não for verdade, basta resolver com Jesus de Nazaré, porque foi ele que falou isso aí. E eu não tenho autoridade para contestar Jesus de Nazaré. E também não vamos falar que os evangelhos, os canônicos que nós entendemos, não estão de acordo porque descobriram os apócrifos. É uma outra discussão. Em torno do conteúdo doutrinário, moral, ético do Cristo, não tem questionamento.
Há outros tipos de questionamento. Nasceu em Belém, não nasceu em Belém, tinha rei mago, não tinha rei mago, não tinha pastor, no outro não tinha pastor, não importa. O conteúdo moral do Cristo está lá, incólume. E quando trabalhamos estas questões, há algumas situações que nós temos dentro da nossa estrutura intrínseca que é agitado. Sabe a tal da erva daninha? Tem muito isso na literatura espírita, né? A erva daninha. Cobiça, vaidade, o tal do orgulho e do egoísmo que espírita repete. Uma vez uma senhora na palestra me repreendeu. Vocês falam muito desse negócio de orgulho e egoísmo. Isso já tá, né? Fala de outra coisa. Eu falei, tá bom, minha irmã. Cobiça, inveja, maledicência, língua comprida. Tudo isso é irmão do egoísmo e do orgulho. Pronto. Porque nós temos coisas que são o quê? Aguçadas, não? Fala a verdade. Não é bom você chegar e entrar num lugar, tá ali, num lugar bonito, ir para uma viagem, pegar um carro e andar a estrada fora, colocar o filho numa boa escola. Fala a verdade se isso é bom ou se não é bom. É bom, sim, não precisa ficar com vergonha, não. Os espíritos evoluídos não são hipócritas. A gente tem que aprender a usufruir isso sem ser escravo, possuidor da posse daquilo que não possuímos. Está tudo direitinho, a conta está em dia, sua casa própria, em nome de Jesus, está paga. Ok, vai ajudar quem está do lado, olha para o lado e vai estender um pouco. Mas aí não vai dar o seu supérfluo, não, tira de si e dá um pouco para o outro. E o trabalho agradável a Deus é aquele do despreendimento do seu coração, a sua hora trabalho, a sua dedicação. E também tem um outro aspecto desse entregar-se, desprender-se dos bens materiais, porque a gente às vezes pensa que é só pegar do bolso e dar. Não! É dar do seu coração, é desprender-se de si para ir em socorro daquele que sofre. É por isso que as obras aparecem. Porque essas pessoas não se conformam no seu ter. Eu já tenho. Mas eu tenho agora que devolver para Jesus, porque eu tenho demais. Família, o pão na mesa, o lar, alguém para amar, alguém que lembra de você. Gente, essa questão de alguém para lembrar da gente é muito sério. Como as pessoas estão sozinhas. O nível de depressão tem aumentado assim assustadoramente porque as pessoas estão sozinhas dentro de casa através da internet. Mas a tecnologia é deletéria. Não! Os espíritos dizem que a tecnologia foi dada ao homem para alavancar o processo da humanidade. A ciência, a inteligência foi dada ao homem para alavancar o processo evolutivo da humanidade. O problema é o uso que fazemos disto. O bom ou o mau uso da tecnologia. Olha a bênção do diagnóstico precoce, da comunicação. Pense há 30 anos atrás, a questão da comunicação. Nós, que estamos um pouco lá atrás, né? Uns jovenzinhos, alguém mais jovenzinho que não vai entender aquilo que eu vou... Ali, a mocinha mais jovem, né? Lembra-se quando a gente tinha que ligar para um outro estado? Tem que ligar para telefonista, era abrir a linha para você falar com a outra pessoa. Lembra-se da ficha? Teve um dia eu vi um orelhão na rua, falei, gente, é um museu a céu aberto. Não é? Agora você pega, tem um computador na mão, você fala com Cambridge, olha que lindo. Eu lembro que na época que eu estava fazendo os meus estudos, enfim, uma das partes, para eu buscar um artigo científico, a minha orientadora tinha que me dar uma senha, eu ia num lugar lá na Bireme, com aquele disquete grandão, tinha uma bibliotecária, que eu dava o número daquela senha para a bibliotecária, ela fazia pesquisa no Medline, demorava 3 dias para aquilo voltar. Era um tormento, a cada 15 dias tinha que ir na Bireme, meu Deus, era um tormento aquilo. Você chega em casa, liga lá, aí despenca artigo na tua frente. Olha a tecnologia trabalhando com você, não é?
E aí, o que a gente pode refinar desse processo? Adriano, onde é que você quer chegar? A gente trabalhou o processo reencarnatório e trabalhar a natureza. Eu estou falando da natureza porque nós somos animais racionais. A gente esquece que é bicho. Sabe o filme Avatar? Quem não viu o primeiro Avatar, veja, porque ele é muito melhor que o outro, né? É fantástico. A gente é igual àquele filme. Tem um corpo. E aí tem uma pegada naquele filme de contato com o etéreo que é, até arrepio, ó, que é fantástico, que é a nossa conexão com a natureza. Como é que você está conectado com a natureza se você só consome desenfreado e é preso na ganga e no lodo da terra? Alguém já viu algum bicho na natureza preso ao lodo, ao lamaçal da terra? Se ele é carnívoro, ele vai pegar uma presa, aquilo faz parte do processo do ciclo evolutivo daquela espécie. Ninguém nunca vai ver um leão matar porque ele está com vontade de matar. E o racional, que somos nós, os espíritos perfeitos da criação, ora, pois, matamos, não? Olha o índice de feminicídio aí graçando no país. E como é que se explica um negócio desse? É a pujança do bruto, né? E como é que nós vamos ascender neste processo? Não é que nós estamos no malho, na bigorna. Segundo aspecto que eu faço a gente refletir, se nós não conseguimos nos conectar com a natureza, nós vamos começar a agredi-la através do irmão. É por isso que a camada de ozônio está indo para o espaço. Os tsunamis estão aí porque a temperatura do globo está aumentando. Não precisa ser vidente para saber o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós já estamos vivendo os eventos climáticos extremos ou não? A gente achava que isso aí era só para o futuro nos filmes, né? Não, já está acontecendo. Já está aqui. E aí, essa ligação que a gente tem com a matéria cada vez mais vai nos puxando para esse lodo, para essa ganga, potencializando o quê? Essas ervas daninhas, essas questões que não estão bem trabalhadas, a necessidade de se expor. Olha só a vaidade onde leva as pessoas, não? A vaidade nos leva a cada vez mais querer expor. Não basta você ir para uma viagem, curtir aquilo ali, eu tenho que fazer aquela selfie do momento lá no penhasco e morre, desencarnado e chega do outro lado como suicida. O sujeito vai mergulhar com tubarão. Qual é a índole do tubarão? Você pega o escorpião e coloca na mão, a índole do escorpião é picar e não é uma borboleta. Aí você vai mergulhar com o tubarão. Nossa, é complicado. E tantas outras coisas mais a gente vai fazendo por modismo. E a gente vai. Lembram-se, vou falar uma coisa que é lá de trás, viu? O Tony Tornado está com 96, sei lá quantos anos, né? Lembram-se do Tony Tornado cantando na BR-3? Meu Deus do céu! Calça boca de sino, aquele cabelo beck pau, nego lindo daquele, não é? Lembram-se da moda boca de sino, calça boca de sino? Eu tô passando na rua, tinham dois rapazes com a calça com um negoção daquele. Eu falei, meu Deus, tá voltando. Eu falei, modismo. Coisas vão, coisas voltam. Coisas vão, coisas voltam. E onde está a sua integridade espiritual, hein? Para você ter o seu norte. Ah, não, eu não preciso disso, eu não gosto. A sua personalidade espiritual, não, eu não preciso, eu gosto da calça normal mesmo. Por mais que todo mundo esteja falando, eu quero estar do meu jeito, tá tudo bem, tá resolvido o problema, pronto. Mas é preciso ter maturidade espiritual para se enfrentar. O que não vale é tolir o direito de ir e vir do outro no seu processo. Impor ao outro a sua vontade, impor ao outro a sua verdade e o seu eu de materialidade, porque ele é só seu. Então, se você não está evoluindo, continue marcando passo no mesmo lugar, você sozinho. Não arraste a humanidade, principalmente se tem posição de liderança.
Todos nós exercemos influência. Se tem alguma criança, alguém sobre quem a gente tem tutela, a gente é responsável sim, porque as pessoas aprendem através daquilo que a gente faz, principalmente criança. Se é líder, seja na escola, no serviço, em qualquer lugar, as pessoas estão lhe identificando por aquilo que você faz, não pelo aquilo que você fala somente. Principalmente criança. Se está no trabalho espiritual, é tão bom vir ao Jake, trabalhar em nome do Senhor. Tá bom, trabalha uma vez por semana, 1h30, 2, e depois, como é que fica o restante da semana? Hein? Os espíritos obsessores que você deixou ali na esquina vão tudo de mão dada para casa. Esse aí eu conheço, que é danado, só faz lá no Jake as coisas boas. Em casa ele é terrível. Aí vão manifestar na sua casa os obsessores que você achou que orientou aqui, vão com você para casa. Que, meu irmão, uma vez na reunião mediúnica, né, completamente sem conhecer e tal, falar com o espírito, o Adriano trabalha na parte do ensino, na parte da palestra e tal. Eu falo que eu sou deficiente mediúnico, né? As pessoas que me conhecem falam que eu sou deficiente, eu falo isso, né? E aí no trabalho e tal, ia falar com o espírito, meu irmão, seja bem-vindo e tudo mais. E aí a orientadora, dá para você falar direito, ele só não tem corpo. Quem é que fala empolado com o outro assim quando está batendo um papo em algum lugar? É de proximidade. Só que isso a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Isso atesta a nossa inferioridade, a nossa imaturidade espiritual. E quando a gente entrega de volta para Jesus aquilo o que nós temos, a gente tem que avaliar. O que você tem para oferecer para Jesus? Jesus não quer uma matéria. Faz a sua reflexão aí. Se o Cristo aparecesse agora, ali, e olha que a turma está presente aqui, através da influência deles, a gente sente o Cristo. Porque onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. E tem uma equipe poderosa trabalhando aqui, então o Cristo está aqui. Então o que a gente ofereceria para o Cristo de verdade? Despidos de tudo. Faça a sua reflexão. E aí, neste momento em que a gente está oferecendo alguma coisa para o Cristo, tem que vir na nossa mente automaticamente alguém que a gente deixou para trás. Tem alguém que ficou para trás? Quem ficou para trás, hein? Quem ficou para trás? Tem alguém que ficou para trás em casa? Tem alguém que ficou para trás no serviço? Tem alguém que ficou para trás porque está com fome? Tem alguém que ficou para trás porque você não conseguiu ouvir o que aquele garoto, aquela garota, adolescente está pedindo através de alguns sinais? Introspecção. Às vezes arredio, olha para o teu filho, olha para o teu neto, olha para a tua menina lá em casa. A gente está correndo tanto atrás de bens e bens, isso não vai adiantar. Se ele entrar numa droga pesada agora, você pode ter a melhor condição de internar numa clínica, se não tiver contato, amor ali do lado, não vai resolver. E o que a gente está entregando para Jesus? Quando a gente pega um ícone de despreendimento de bens materiais, eu fui buscar a figura de Bezerra de Menezes. Mas o Bezerra não é aquele que a gente olha quando já teve a oportunidade de sentir a sua vibração, não é? Mas eu fui pegar aquele que estava no topo da cadeia alimentar no sentido sociopolítico e econômico. Foi médico e foi político. Desencarnou pobre. Dá para entender o que eu estou falando com o que está acontecendo no país hoje? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? E aí, quando a gente vai entender por que Bezerra de Menezes significa essa personificação do bem e conduzindo o movimento espírita no Brasil,
É porque a gente, ao sentir a sua vibração, a gente percebe a autoridade de um espírito que conseguiu demonstrar isso com a sua conduta. Então a nossa conduta tem que ser aquela verdadeira para aquilo que a gente é de verdade, que é oferecer para Jesus. Então leva para casa a sua reflexão. Eu não tenho que copiar o modelo de ninguém, eu tenho que encontrar o meu modelo. Por isso que o Agostinho manda o tal do conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer, você tem que entender, e de maneira bem simples, saber como é que você se comporta. Sabe aquela pessoa que ela sabe que tem pavio curto e que tem que conter o pavio porque senão ela explode? É o conhece-te a ti mesmo. E devagar você vai trabalhando isso, e com o decorrer do tempo esse pavio vai ficando cada vez maior. Pavio curto não dá para segurar, não é? Então começa a colocar um pavio maior na sua existência para ser mais calmo, menos bilioso, mais pacífico, resolutivo nas necessidades de resolver, porém falando pouco, porque às vezes a gente fala demais. E as palavras são como um travesseiro de pena de ganso muito fino, muito chique, cheio de ácaro, e você coloca lá no alto do Pico do Jaraguá e faz assim, eu duvido que você pegue uma pena. Falou, já era. A outra pessoa que você vai pedir desculpa, ela se educa, desculpa nada. É aquela desculpa assim, o desculpa não passa na minha frente, não, chuto. É difícil, porque às vezes no momento a gente fala algumas coisas que não precisaria falar. E aí para resgatar aquilo, dá um trabalho, vai uma existência. Alguns exemplos. Há pouco tempo, numa conversa um pouco mais densa, nós não estávamos brigando, eu e a Morgana, minha esposa, e aí veio um negócio lá da época do namoro, que estava aí enraizado há quase 20 anos atrás. E a gente, né, os homens, né, a gente esquece, né? As mulheres lembram de tudo. Aí eu olhei assim e falei, menina, onde é que você tirou isso? Quando a gente namorava, não sei o que lá. Eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas se isso te agoniou tanto, me perdoa. Eu sei que aquilo veio à tona e acabou sendo tão jocoso que colocou um término na tensão do negócio, que a gente começou a rir os dois daquela situação. Abracei, fiz um carinho e tal. Falei, olha, a gente já tem esse combinado, viu, de resolver as coisas ali na hora, não deixar o negócio ficar no travesseiro, não é? Às vezes há necessidade de a gente dar um passo para trás, se despojar, e tem que ter humildade para ouvir um apontamento de um irmão que está mais à frente. Quantas vezes a gente já tem a necessidade de passar lá no plantão de orientação, porque tem alguma coisa que não está ornando, não está legal, a gente fica com vergonha, com medo do plantonista, que é um irmão de tarefa. A gente não quer lá ouvir, às vezes, algumas verdades, algumas necessidades, porque a gente fica procrastinando tudo. Não, depois eu vou. Agora, a palavra do momento para a preguiça é procrastinação. É chique. Está procrastinando. Está preguiçoso mesmo, meu irmão. Imagina se a equipe do irmão Carmelo ficasse procrastinando as coisas de Francisco de Assis, se o Chico ficasse deixando as coisas para o outro. É lógico, uma preguicinha de vez em quando, dormir até mais tarde, faz parte do processo, o dia de não fazer nada, não é? Mas não deixar de fazer as coisas, não, porque a vida passa assim. Fala a verdade, há poucos anos, tinha 15, né? Lembra que tinha 15 anos? Muitos, né? Aí fez assim, ó, chegou. Lembra dos 18 anos? Vontade. Tinha até cabelo, continua lindo, não é? Vai passar. O olhar, olha que brilho. Essa energia, você começou a pressa, estou tentando voltar. Já voltou, irmã. Em nome de Jesus, já voltou. Está aqui. É isso que movimenta a gente. E esta necessidade de sermos colocados para frente é como se o plano espiritual estivesse aqui do lado. Vai que eu tô empurrando, você tem que ir, cara. Ele, não, eu não quero porque tá difícil. Vai! E eles vão empurrando você.
eu saltei de paraquedas, né, na vida militar. E aí, naquela época e tal, eu nem sabia como é que era, o que era. E aí, nas vésperas do negócio, veio um dos capitães lá, falou, ó, deixa o telefone de contato de alguém para se acontecer alguma coisa com você. Então eu pensei, melhor não ligar para minha mãe, senão ela tem um infarto e desencarna. Então são dois, é melhor ligar para o meu pai, que era federal, enfim. Aí deixei o telefone da vizinha, não tinha telefone em casa, aí deixou lá o telefone. E aquilo gerou impacto, né? Eu não tinha pensado no perigo. Então esse negócio é perigoso, né? Aquela coisa de preparar e tal. Aí quando eu cheguei à turma, lá tinha, 50 garotos para saltar de paraquedas, eu vi o avião. Falei, né? Como é que sai desse negócio, né? De frente ou de costa, né? De frente eu não vou ter coragem desse negócio lá em cima. Eu falei, Jesus, agora não tem jeito, tem que ir, né? Aí na hora de sair do paraquedas, teve um colega que ele chegou e travou. Ia de frente assim, ele travou. Aí passou da zona de lançamento, não podia lançar o sujeito. Aí veio um dos oficiais e falou, deixa ele aí que ele tá nervoso, tá tudo bem, então a gente vai posicionar de novo. Quando ele chegar ali na hora, vocês vão de trás assim. Aí eu, sério, fica tranquilo que o paraquedas enganchado ele vai abrir. Tá tudo resolvido. Por que contar essa história, né? Ilustrar. Às vezes, nós precisamos deste empurrão para tomar algumas atitudes. Para quebrar com alguns laços que precisam ser quebrados e começar uma nova vida na existência. Olhar para as questões que nos chamam, calam fundo para que sejam resolvidas. E a gente não consegue perceber isso. Então, se está passando por algum momento de dificuldade, algum desafio, veja com um outro olhar em frente. Se está aqui é porque está buscando a retaguarda para continuar a caminhada. Porque a gente não caminha sozinho, porque do lado tem outro com uma dificuldade, um outro também, e junto a gente retorna. A mensagem que fica no sentido de nos despreendermos dos bens materiais não é pegar tudo e jogar fora. É saber usar bem. Trabalhar bem aquilo que tem. Olha esta casa. Tem paredes, tem luz, tem água, tem gastos. E aí todo mundo se reúne, cada um com o seu quinhão, cada um com a sua atividade, vamos manter a obra. E a obra continua, porque o Cristo precisa dos seus braços, dos seus olhos, da sua boca, das suas pernas, para executar as suas obras. E segunda coisa importante, e a gente tem que levar isso para as nossas casas. Não permitam que o mal entre nas suas casas. Não permitam. E como é que a gente vai fazer isto? São os hábitos da gente. Hábito de oração, o hábito da conversa, o hábito de chegar e olhar no olho da pessoa que está ali deitando com você todos os dias, bater um papo, rápido que seja. De ir lá conversar com a mãe, conversar com o pai, fazer uma visita. Cada um tem a sua vida, a gente sabe disso, que é pesado, não? Para aqueles que estão com eles ainda encarnados, não percam esta oportunidade. Para aqueles que estão, né, com os filhos, com os netos, com as pessoas amigas distantes, tem uma estratégia. Dá uma ligada, escuta! Nasceu de chocadeira? Esqueceu que tem pai, esqueceu que tem mãe, que tem vô, que tem vó? Dá uma passadinha aqui, só para dar um oi pro velho. Não fica curtindo a tristeza, não. E se não vir lhe ver, lhe visitar, reúna-se com outros e outras velhinhas e velhinhos lindos e vá viver, vá passear, vá fazer alguma atividade. Não fica esperando a desencarnação chegar, não, porque ela vai demorar. Se ficar pedindo aí que o plano espiritual fala, vou demorar mais um pouquinho para você ficar sofrendo. Não! Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Vem aplicar passe, vem para o trabalho espiritual, vai ensinar algum ofício para alguém, tem sempre alguém precisando de alguma coisa. Não se sinta só. Terceira coisa importante, se acha que não pode ajudar porque não tem o bem, porque não tem o dinheiro,
Acredite, o dinheiro sozinho não resolve. Ele não tem perna, não tem neurônio para pensar, não tem braço. Quem é que faz o movimento do dinheiro? É você. Então as pessoas de posse precisam daqueles desbravadores. Vamos lá, eu estou precisando de tanto, é a rifa, seu fulano, ó. Eu estou precisando para obra tal. Que obra que é? A obra do Jake. Ah, conheço, instituição é idônea e tal. Tá, vamos doar, a gente está precisando fazer uma reforma lá. Mas precisa da gente fazendo, movimentando o negócio. Então faça isso por você e pelos outros. E quarta coisa importante, você é responsável pela sua existência. Não é o outro, não. Não é o plantonista, não é o médium, não é o guru, não é o pai de santo, o pastor, o padre, ninguém. O caminho, a verdade e a vida é Jesus de Nazaré, ninguém vai ao Pai senão por ele. Você não precisa de ninguém. Você precisa se conectar com essa natureza que não precisa de nada disso que a gente está buscando desenfreadamente, que está nos consumindo. E nós temos que voltar a esta natureza das coisas, tranquilos. A vida da gente precisa de poucas coisas para que nós sejamos felizes. É porque nós esquecemos disso e nos distanciamos das questões mais simples que a matéria nos engole e aí as patologias começam a aparecer, os descontentamentos, a solidão. Não. Quem está no trabalho do Cristo não se sente só. Mesmo que ao lado não tenha ninguém, a gente não vai se sentir só, porque os bons amigos estão ao nosso lado, a gente tem sentido para a vida. Porque nós somos espíritos, e como espíritos, nós devemos nos comportar. Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos ser os teus servos fiéis. Quem aqui é um servo fiel de Jesus? Conhecedor das suas imperfeições. Mesmo assim, o Cristo nos ama com todas essas imperfeições. Enche-nos as mãos, Jesus, de dádivas, para que possamos repartir. O que você quer repartir com o seu irmão? São os bens materiais ou os bens do coração? Nós repartimos a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé. Nunca nós precisamos tanto de fé como na atualidade. Fé no outro. Olhar para o outro e sentir. Me dá um carinho. Colocar a cabeça no colo de alguém que você não conhece e se sentir protegido, receber um aconchego. Já imaginou a situação de uma pessoa que sofre um acidente e vem um socorrista? Está completamente à mercê da misericórdia. E vem alguém te colocar e te salvar. E essa luz da perfeição, esse alimento do amor e a alegria da paz é aquilo que a gente cultiva no nosso dia a dia. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas. Nós temos o Cristo como inspiração de nossas vidas, como sendo essa profilaxia que nos evita cair. O mestre de nossos corações e o refúgio do nosso olhar. É somente o Cristo que consegue fazer brilhar dentro do coração de cada um de nós quem nós somos. Então leva para casa, hoje, a mensagem de que nós não precisamos de tudo aquilo que a gente acha que precisa. E que o Cristo quer a nossa luz interior cada vez mais brilhante
para que no contato com o irmão nós consigamos transformar o nosso planeta num grande sol. Fazer a Terra vibrar de novo, porque ela precisa das nossas melhores vibrações. Fazer por contágio amoroso as pessoas perceberem que o soberano Senhor do planeta está precisando da nossa ajuda. Sim, o Cristo precisa que nós modifiquemos o planeta. É a nossa atitude, é a nossa conduta, é aquilo que a gente faz nos desprendendo da matéria para ascender a espiritualidade. É isso que a gente vai fazer. Porque se a proposta do Cristo não fosse de sermos felizes, ele não teria vindo para que tivéssemos vida e vida abundante. É por isso que estamos aqui. Haja o que houver, nós continuaremos, porque a humanidade é boa. A quantidade dos espíritos impuros não é maior do que a quantidade dos espíritos bons. E vocês são bons. Nós somos bons. A humanidade é boa e viver vale a pena. Por mais que grace toda a ignomínia humana, toda a maldade, toda a imperfeição, todos nós temos a centelha de Deus atestada na nossa fronte. É por isso que para os nossos irmãos hindus, aquele simbolismo da terceira visão mostra a espiritualidade daquilo que tem que ser visto e a matéria não vê. Quem vê é o espírito. Trate de experienciar, ver com os olhos do espírito, porque nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. É isso que o Cristo espera para cada um de nós. Que Ele nos abençoe, ampare, inspire e retornemos para a casa felizes, porque se o Pai permitiu que viéssemos até aqui, nós já estamos no lucro porque estamos nos movimentando. Pode ter um diabetes, uma pressão alta, uma dorzinha aqui, uma artrose aqui, pode ter o que for. Mas você está aqui, firme, vivo, tocando o seu processo evolutivo. E olha, acredite, não tem bênção melhor que esta. É o grande presente da vida, estarmos aqui. Beijos, que o Pai nos abençoe.